Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia às 7h no Brás, às 9h, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. É feriado e eu vou esperar por você com uma reunião poderosa, abençoada, e é um privilégio para nós. Cada oportunidade que o Senhor nos dá de buscá-lo é um privilégio. Estar domingo na presença do Senhor é um presente. Buscar a Deus é um privilégio. Orar é um privilégio. Então, agarre essa bênção e não dê a ninguém, pegue, esteja entre nós, vamos buscar o Senhor e seremos todos muito abençoados. Em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, em Hebreus 12, diz assim, no 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Eu peguei esse versículo, mas para fazer uma comparação entre o Esaú e o Jacó. Por que o Jacó acabou sendo abençoado e o Esaú não? Porque mesmo tinha alguém certo na história? Não. Os dois estavam errados. O Esaú porque tinha a primogenitura, que era uma coisa extraordinária, e ele desprezou. Ele profanou algo sagrado. E o Jacó porque enganou o seu irmão. Ele criou toda uma situação e passou o irmão para trás. Aí o que aconteceu nesse depois, no depois? O Esaú foi se tornando uma pessoa cada vez mais amarga. Para provocar os pais, ele se casou com mulheres que não temiam a Deus. E você encontra as passagens, a história da vida dele, ele procurava fazer as coisas para provocar os pais. Por exemplo, numa ocasião, quando o pai estava falando com Jacó, e ele ouviu que o pai dele não queria que ele se casasse com uma mulher cananeia, quando ele ouviu aquilo, que aquilo incomodava o pai, ele falou, bom, se é isso que incomoda meu pai, eu vou lá fazer. Então ele estava fazendo um estrago com a vida dele. Porque ele estava provocando e contrariando os pais dele. E as escolhas que ele estava fazendo na cabeça dele era para provocar o pai, mas na verdade ele estava arruinando era com a vida dele. Sabe quando a pessoa toma uma decisão na vida, mas única e exclusivamente para atingir alguém? Só que ela não está atingindo aquela pessoa, ela está atingindo a vida dela, porque ela está fazendo uma escolha que vai atrair uma maldição que talvez depois ela não dê conta de carregar, que foi o que aconteceu com ele. O Jacó também pegou problemas para a vida dele, ele pegou. Ele também, lá na frente por Labão, foi enganado. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, o Labão entregou a Lia, e aí ele teve que trabalhar mais 7 para ter a Raquel. Então, ele foi enganado. Só que qual foi o comportamento do Jacó e do Esaú? O Esaú
se tornou um homem amargo, vingativo, com desejo de vingança, de matar e prejudicar, e fez as coisas para provocar o pai, e alimentou o desejo de matar o irmão, e vou matar, e foi estragando com a vida dele, estragando. Perdeu tudo, em termos de bênção de Deus, foi sempre um inimigo do povo de Deus. Agora, o Jacó, ele não teve o mesmo comportamento do irmão. Ele, muito pelo contrário, ele foi se quebrantando. Então, ele obedeceu o pai. Quando o Labão enganou ele não se amargou. Ele trabalhou pelos outros 7 anos e ele permaneceu ali. E ele fez um trabalho decente para o Labão. E Deus foi abençoando a vida dele. Ele lutou para Deus abençoar. Ele lutou. Quando ele foi lutar, ele lutou com um anjo no Val de Jaboque. Ele lutou com a força dele para Deus mudar a história de vida dele. Então, ao invés dele se encher de amargura, ele era uma pessoa, ele era melhor do que o Esaú? Não. Os dois, com diferenças, erraram e fizeram coisas que são abomináveis a Deus. Só que um nunca quis mudar, que foi o Esaú. Nunca quis mudar. Mas a vida dele foi assim. Mais amargura, mais passos errados, tentando provocar a família, ameaças, e ódio, e revolta. E o Jacó não. O Jacó se voltou para Deus. E o Esaú nunca se voltou para Deus, verdade. Ele até cria em Deus, o Deus dele era o Deus de Israel. Mas ele não era obediente, ele era desobediente. Ele vivia uma religião, ele não vivia uma fé viva. Então, por fim, o Esaú terminou como inimigo do povo de Deus. Sem a bênção de Deus. E o Jacó, até o nome do povo, do país, do lugar que Deus ia levantar, que Deus deu o nome dele. Deus deu o nome dele, Israel, porque o nome Jacó foi trocado para Israel. Então, Deus mudou a história dele, mas não foi com um estalar de Deus, não foi da noite para o dia. Foi com muita perseverança. Muita perseverança. Porque ele havia errado. Só que ao invés dele se tornar uma pessoa amarga, vingativa, provocativa, ele se voltou para Deus. Aí está a diferença. Você pode ter errado um monte. Mas se você se voltar para Deus, Deus vai te justificar. E Deus vai te abençoar. E Deus vai escrever uma história, reescrever a sua história de vida. Entendeu? Então eram 2 irmãos. Nenhum estava correto. Esaú um profano e o Jacó um enganador. Ele enganou o irmão. E o irmão tratou as coisas que ele tinha lá, a sua primogenitura, a bênção que ele tinha, como nada. Trocou por uma refeição. Foi um profano. O que o Esaú tinha que ter feito? Se voltado. Ele tinha que ter se voltado para Deus. Mas ele fez o quê? Ele se tornou um homem amargo, vingativo, cheio de ódio. O Esaú era um homem dominado pelo ódio. Totalmente dominado pelo ódio. O que o movia era o ódio. E o Jacó não. O Jacó, ele fez um pacto com Deus. Ele foi enganado. Ele não se encheu de ódio e agora eu vou matar o Labão, eu vou acabar com tudo. Não. Ele passou por aquilo, ele superou aquela traição, porque aquilo foi uma traição. Ele foi enganado.
Ele passou por aquilo. No final, ele trabalhou 14 anos de graça por Labão. E no total foram 20 anos trabalhando por Labão. E ele teve uma boa atitude. Se você ler a história dele, você vê o quanto ele foi cuidadoso, zeloso, íntegro. E ele queria Deus. E ele se aproximou de Deus. E ele lutou com um anjo para que Deus mudasse a história dele, mudasse o nome dele, mas não só o nome, a vida dele. Que Deus desse uma bênção para mudar a vida dele. Ele lutou. Foram anos de processo. Um processo longo. Mas ele não desistiu. E ele prosperou. E Deus o ergueu sob maneira e o honrou. Então, eu quero mostrar para você que talvez você está aí. É como um Esaú. Só alimentando ódio, revolta, porque eu fui enganada, eu fui traído, eu fui isso e aquilo. Isso só vai arrasar com a sua vida. Isso só vai roubar o melhor de Deus para você. Vai fazer você terminar os seus dias infeliz, frustrado, decadente, miserável de todas as maneiras. Você precisa fazer a escolha do Jacó, que também foi enganado, foi traído, foi lesado várias vezes, mas decidiu no seu coração: eu não vou ceder ao ódio. Eu não vou ceder à amargura. Eu não vou estragar com a minha vida. Eu não vou ter uma atitude ruim para provocar alguém. Eu não vou fazer algo para afetar alguém. Não, eu vou fazer escolhas corretas na minha vida. Então, duas pessoas, dois irmãos, nenhum estava certo. Nenhum. Ambos foram traídos, prejudicados, lesados, roubados. Só que um escolheu o caminho da justiça e outro o caminho do ódio. Um escolheu o caminho do perdão, o outro o caminho da revolta, da rebelião. Um escolheu se voltar para Deus de verdade e o outro continuar alimentando pensamentos e sentimentos vingativos. Qual foi o fim do Esaú? Um inimigo do povo de Deus. E o do Jacó? O homem que Deus mudou o nome e o nome dele deu ao país, Israel, o seu povo, os israelitas. Isso não é forte? Um homem que foi honrado, justificado, engrandecido, colocado por cabeça. E não é porque ele era perfeito, não. Mas porque ele decidiu se voltar para Deus e se humilhar e fazer o que é necessário, o que é preciso em Deus. Se humilha. Não passe por essa vida estragando. Você talvez está passando por aqui e está estragando com a sua vida. Não passa por aqui e estrague com a sua vida. Você só tem uma vida. Você só tem uma vida para viver com ódio, com revolta, com vingança. Olha o que me fizeram, o que me fizeram, o que me fizeram. Fizeram um monte também. O Jacó sofreu horrores. Só que escolha, né? Ele escolheu perseverar da maneira certa. Ele escolheu o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho do amor, o caminho do perdão. Ele escolheu se voltar para Deus. Se humilhar diante de Deus. E aí você vê o fim de cada um. Um termina como inimigo do povo de Deus, sem salvação. E quando se fala dos edomitas, está falando dos descendentes de Esaú, inimigos do povo de Deus.
um povo perverso. Dele se originou um povo mau, porque era o espírito dele. Um povo vingativo, um povo mau, um povo que lutava contra o povo de Deus. E já do Jacó, Deus pôde levantar o seu povo. O povo, a sua nação eleita. Mas por quê? Porque as escolhas do Jacó foram diferentes. Agora, o começo dele também. Ele era um enganador, ele foi um enganador por muito tempo da vida dele. Por muito tempo ele foi um enganador. Mas ele decidiu ser uma pessoa diferente. E quando ele se voltou para Deus e se humilhou e foi fazendo as escolhas corretas, Deus pôde erguê-lo, levantá-lo, justificá-lo. Vamos. Duas pessoas que passaram por coisas parecidas. Em lugares diferentes, situações, mas você imagina, o Jacó, um perdeu a primogenitura, mas o outro trabalhou 7 anos, e no dia da lua de mel, em que ele esperava ter a mulher da vida dele nos braços, ele recebeu, foi uma mulher que ele nem queria, que ele nem sabia. Teve que trabalhar mais 7 anos de graça por aquela mulher, e ele trabalhou. Ele fez escolhas na vida dele, certo? Ele podia ter, naquele momento, ter se rebelado também e ficado igual o Esaú, revoltado e decidido, eu vou matar o Labão, porque eu vou acabar com a vida do Labão também, eu vou fazer isso, aquilo, e ele não fez. Olha aqui. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. A orientação é, não sejam como Esaú. Não terminem a vida de vocês como Esaú terminou, como um imoral, um profano. Já o Jacó não. O Jacó já é um exemplo de fé. Por quê? Porque ele mudou. Porque ele se voltou para Deus. Porque ele fez as escolhas corretas. E o Esaú passou a vida dele fazendo uma escolha errada atrás da outra. E a Bíblia diz aqui, não seja como ele. Não haja como Esaú. Não termine a sua vida como ele terminou. A vida é feita de escolhas. Eis que coloco diante de ti o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que você e seus filhos vivam. Você pode escolher como vai viver a sua vida. Fazendo coisas para provocar alguém, para afetar alguém, estragando com a sua vida, para mexer com alguém. Só alimentando vingança, ódio, revolta. E terminar como Esaú. E por teu intermédio, e pela sua influência, porque a influência do Esaú foi péssima para sua família, para o povo que ele levantou. E sendo aí uma influência também ruim, péssima para sua família, que talvez você está reproduzindo pessoas também amarguradas, vingativas, revoltadas, profanas, imorais, não sei. Escolha o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho do temor. Escolha se aproximar de Deus, se volte para Deus. Sabe? Escolha o perdão. Esse é o caminho da vitória, é o perdão. É você se aproximar de Deus. Tira o foco, é o que eu mais tenho falado. Desses problemas, dessas injustiças, dessas coisas todas, e coloque em Deus, se aproxime de Deus. Se volte para Deus com toda a força da sua vida. E você pode ter certeza que Deus vai te ajudar a seguir e você vai construir uma vida gloriosa. Deus vai reescrever a sua história de vida, como fez com a do Jacó. Mas, para isso acontecer, nós precisamos cooperar, colaborar com Deus. Nos voltarmos para Ele. Se humilha diante do Senhor. Se volta para Ele. E eu não tenho dúvida que a sua vida será muito abençoada. Se crer e desejar, quiser orar comigo,
prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Boa noite. Qual que é a recente vitória de vocês? Boa noite, presbítera. A minha recente vitória que Deus nos deu foi esse propósito que nós fizemos de 52 dias. Eu sempre estava buscando, pedindo para o Senhor preparar um carro grande para a gente, né? Um automóvel maior, porque a nossa família é grande. E todas as vezes que a gente pensava em comprar um carro, sempre acontecia um imprevisto. Não dava para comprar. E nesse propósito de Neemias, de 52 dias, eu estava buscando o Senhor, né? Prepara, que eu sempre peço para Deus preparar tudo conforme a vontade dEle. Porque a nossa vontade é uma coisa e a do Senhor é outra, né? Que às vezes a gente quer tanto uma coisa, pede tanto para Deus e não é o tempo determinado ainda. E quando eu comecei a buscar, pedir para o Senhor, eu senti no meu coração que já era o tempo do Senhor nos abençoar. Aí pedi para o Senhor preparar o carro, a compra desse carro. Foi tudo assim direcionado por Deus mesmo. Aí compramos, conquistamos essa bênção, né? Que o Senhor nos preparou. Está aí para a honra e glória do nome do Senhor, nos ajudando, né? Colocando, trazendo toda a família, né? Um carro que nós estava querendo de 7 lugares e o Senhor nos deu. E também tenho uma bênção que o Senhor concedeu para o meu filho, Pedro. Né? Ele está aqui, só que ele está meio tímido. Ele faz um curso e ele pediu outro curso para mim. Mãe, eu quero fazer outro curso. Falou o curso qual ele queria. Aí eu falei, filho, agora no momento a mãe não tem condições de pagar esse curso. E ele entrou nesse propósito também de 52 dias. E ele buscando, orando, pedindo para o Senhor preparar. E ele até me surpreendia quando ele falava assim para mim, mãe, eu vou terminar meu propósito com a quantia do valor do meu curso. Eu ficava meio assim, cheguei até a ficar meio assim. Quando terminou o propósito, numa quarta-feira que a bispa fez o encerramento, ele chegou em casa, abriu o notebook dele e nisso tinha uma senhora que ele evangelizava, e evangeliza até hoje. Ela tem uma doença, ela está com câncer, e ele sempre evangelizando ela, convidando para vir aqui no templo. E eles pegaram uma certa amizade. E naquela noite, eles conversando, ela falou, Pedro, dá o número da conta da sua mãe, que eu quero fazer um depósito para você fazer um curso. O curso que ele estava querendo. Aí ele ficou desesperado, mãe, contente, mãe, ganhei o dinheiro do curso. A gente ficamos tudo assim, de boca aberta, porque o que ele falou que o Senhor ia dar para ele, o Senhor deu. Então, no último dia do propósito, como ele tinha profetizado que teria o dinheiro do curso, ele realmente teve. Ele teve o dinheiro, o valor. No dia seguinte, ela fez o depósito da quantia. Fui lá na escola, onde ele começou a fazer o curso. Paguei o curso inteiro e ele está fazendo o curso para a honra e glória do nome do Senhor. Então, hoje a família inteira está servindo o Senhor. Estão todos aqui dentro da igreja todos os dias, servindo a Deus, orando, buscando e na mesma fé todos juntos, porque aquilo que a família inteira está profetizando, está orando e está buscando tem acontecido. Tem acontecido e creio que o Senhor tem coisas maiores na nossa vida, não é só nesse ano, como nos outros anos, né? E eu creio que esse final desse ano o Senhor vai fazer muitas maravilhas nas nossas vidas. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para você e para sua família? Olha, o Ministério de Vida hoje representa muita coisa na nossa vida. Porque foi aqui que, quando eu cheguei, né, eu pedi para o Senhor preparar uma igreja para que eu pudesse ficar. Entendeu? E foi aqui que eu fui aprendendo as mínimas coisas, que nem jogar um papel na rua, o carrinho no supermercado, você não deixa lá no estacionamento de qualquer maneira, entendeu? Os meninos também eles estão aprendendo e eu fico feliz por isso, né? Porque o Ministério Mudança de Vida, hoje para mim... Mudou a sua vida. Mudou a minha vida e eu creio que vai mudar mais e mais.
estão abençoados hoje. Em nome de Jesus, amém. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que o Senhor ama e está lutando para resgatar. Talvez, Senhor, ela tenha pendido para a pior direção. Escolhas erradas, vingativo, ódio, raiva, revolta de todo tamanho. E pensamentos diabólicos têm vindo à mente para dar passos extremamente estúpidos. Meu Deus, cobre essa pessoa com teu sangue. Que essa força diabólica que tem cegado o entendimento dela saia. Esse mal que tem dominado a vida dela, como dominou a vida do Isaú, saia. Que ela consiga ver o que ela não estava vendo. Que ela se prostre diante do Senhor, que ela se volte para o Senhor, que ela quebrante o coração. Só tem um meio do Senhor poder restaurar a vida de uma pessoa, é quando a pessoa quebranta o coração. A gente tem que quebrantar o coração, meu Pai. Ajuda essa pessoa a ouvir a sua voz. Ajuda, meu Deus. Porque a pessoa pode ter feito horrores, mas se ela se humilhar, o Senhor a levanta. E por mais injustiça que ela tenha cometido ou tenha recebido, o Senhor pode mudar tudo, meu Deus. Eu não sei. Eu oro, porque deve haver alguém que está tomando o rumo errado, porque se sente injustiçado, isso, aquilo. O Senhor está dizendo, para com isso. Não estraga com a sua vida. Para de alimentar esses sentimentos que estão desgraçando com você. Se volta para mim, eu vou te restaurar. Eu não tenho dúvida que o Senhor está falando isso. Eu vou te recompensar. Eu vou te restaurar. Cobre ela com teu sangue, ajuda ela a entender, dá força a ela. Que essa palavra entre, meu Deus, agora com total entendimento. E que ela consiga ouvir o Senhor falando com ela. Que ela entenda, é comigo que o Senhor está falando. Eu preciso fazer algo, eu não posso fazer isso com a minha vida. Eu não vou mais continuar nessa direção. Talvez ela já tenha até plano já. Está tudo planejado em fazer algo, uma tragédia. Oh, meu Deus, cobre ela com teu sangue. Desperta essa pessoa, meu Pai. Que esse mal saia da vida dela em teu nome. Que ela seja livre dessa opressão, desse domínio diabólico, desse espírito vingativo que vai levá-la para a destruição. Cubra ela com teu sangue, lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração e determino vitórias e mudanças agora em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Prospere e abençoa. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, já vai ser muito abençoada. Então desperta mais semeadores. Ó, meu Deus, visita lares e famílias agora. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo libertas, movidas para a direção certa e que decidam a fazer as escolhas certas para construir uma vida gloriosa, abençoada, que não estraguem com a vida. Eu declaro mudanças e vitórias agora. Obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, graças a Deus, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E eu convido você a estar conosco e eu sei que Deus vai nos abençoar demais neste domingo. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, claro, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.